da greve dos professores do estado aqui de Pernambuco, marcada para começar hoje, né? E com multa para o sindicato, caso essa determinação seja descumprida. Informações ao vivo agora com Jaqueline Bandeira. Ela está com a representante do sindicato, né, Jaque? Pois é, Evanilson, aqui hoje é o retorno das aulas presenciais para algumas turmas da rede pública, né, da rede estadual de ensino. De acordo com o calendário que foi divulgado pelo governo do estado, voltam as aulas hoje presenciais na escola os alunos do terceiro ano do ensino médio, educação infantil e também do primeiro a quinto ano do ensino fundamental. Mas os professores e também os trabalhadores em educação, eles são contra esse retorno nesse momento que a gente está vivendo da pandemia por conta do risco de contágio. Por isso que a greve foi decretada na quinta-feira e começa hoje. Evanilson bem adiantou, né, que houve uma decisão no último sábado do desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira, que já determinou a suspensão da greve antes mesmo do início, decretando inclusive uma multa de R$200 mil por dia, caso o sindicato descumpra essa decisão. Para falar sobre todas essas questões, a gente convidou Ivete Caetano, que é vice-presidente do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Ivete, antes de qualquer coisa, hoje, os professores, a categoria, está em greve no Estado? Bom dia. Bom dia. Os trabalhadores em educação iniciam sua greve hoje, porque é uma luta justa, é uma luta legítima, é uma luta em defesa da saúde e da vida. Não tem coisa mais importante do que a vida. O sindicato lamenta que o governo do Estado faça a opção de recorrer ao judiciário, quando em todo conflito de trabalho, o ideal é que se faça opção pelo diálogo, pela negociação e pela mediação. Houve esse contato com vocês da quinta-feira para cá? Não, a última conversa que nós tivemos com o secretário de Educação foi antes da nossa Assembleia que decretou a greve. Por que vocês estão em greve? Qual é a justificativa em relação a ser contra esse retorno, né, a esse risco de contágio? Inclusive, saiu uma pesquisa de 5 universidades brasileiras, inclusive a USP, comprovando aquilo que o Sintep já dizia, que a contaminação nas escolas ela é bem maior do que em qualquer outro lugar fora delas, né? Essa pesquisa, feita por 5 universidades brasileiras, diz que o contágio ele é até 3 vezes maior dentro da escola do que fora dela. Também o próprio secretário estadual de Saúde afirmou que o número de jovens em UTI está muito grande. Então, há um crescimento, sim, dos casos graves do coronavírus entre os jovens. Agora, Ivete, vocês têm conseguido chegar até essas escolas para fazer um levantamento, para saber quantos casos têm registrado, como é que está a situação dentro desse contexto? Nós fizemos um levantamento preliminar entre o dia 23 e o dia 15 de março. 23 de fevereiro a 15 de março. 23 de fevereiro a 15 de março. Nós contabilizamos 408 casos de Covid, mas isso é bem maior do que a gente imagina. Solicitamos transparência, solicitamos que o governo do Estado disponibilize para a sociedade os casos de contaminação entre os trabalhadores em educação e óbitos e os casos também de contaminação dos estudantes. Ivete, eu vou devolver para Evanilson no estúdio, que ele tem uma pergunta, daqui a pouquinho eu repasso. Evanilson. Já que a pergunta é a seguinte, os professores decidiram, né? Agora já tem a justiça dizendo que a greve ela não pode acontecer e tem uma multa prevista. Queria saber qual é o valor efetivamente que foi determinado pela justiça e, mesmo assim, eles disseram que vão manter, né? Como é que isso vai acontecer? A multa, só para adiantar, Evanilson, é de R$200 mil por dia para o sindicato. Evanilson pergunta se mesmo depois dessa decisão a categoria continua em greve, porque tem essa multa muito alta, tem uma decisão judicial. Como é que vocês vão lidar com essa situação? Nós temos hoje uma reunião da direção e que deve convocar uma assembleia da categoria, possivelmente para amanhã ou depois já de manhã, para a categoria se posicionar em relação a essa decisão. Hoje, os alunos que forem até as escolas vão ter aula? Os trabalhadores em educação não irão comparecer hoje ao local de trabalho. Só para a gente voltar um pouquinho mais naquela discussão do levantamento dos casos,
Qual a realidade que vocês encontraram, né, visitando essas escolas, tendo contato com os profissionais, sobre quando surge um caso? O que é que tem acontecido? A posição da Secretaria de Educação, quando surge casos de Covid, é tudo permanecer do jeito que está, como se nada tivesse acontecido. A gente passou por várias escolas onde trabalhadores em educação estiveram doentes, onde estudantes estiveram doentes e a escola funcionando normalmente. Então, o professor era afastado, mas a turma continuava tendo aula? A escola continuava tendo aula normalmente, como se nada tivesse acontecido. O Sintep já pediu a reformulação do protocolo, porque esse protocolo não responde à situação de uma pandemia em descontrole. Não tem, então, uma determinação clara no protocolo dizendo isso, que se um professor ou alguém de uma turma tiver testado positivo, a turma toda tem que ficar em quarentena. Não tem nada isso expresso. Não tem. No protocolo, o protocolo ignora que o número de casos de Covid nas escolas é grande, não é pequeno, e se o professor adoece de Covid, somente ele é afastado. O resto da escola continua funcionando normalmente. Nós achamos isso muito perigoso para a saúde e também para a vida. A gente tem acompanhado desde o ano passado o ensino híbrido, né? Os alunos tendo aula em casa, né? Os professores dando aula de forma remota. E dentro da greve vocês colocaram esse ponto, né? Que a suspensão seria da aula presencial, mas que esses professores iriam continuar dando aula de casa. Exatamente, Carol. Os trabalhadores em educação, principalmente os professores, querem trabalhar, querem ficar oferecendo as aulas remotas, o ensino remoto, o trabalho remoto, porque o direito à educação deve ser garantido, mesmo que seja de forma online. Mas estamos sabendo que a Secretaria de Educação vai proibir os professores que estão em greve de oferecer o trabalho remoto. Nós achamos isso muito errado, porque é o direito à educação que está sendo negado. Para as pessoas de casa entenderem como é que está sendo essa movimentação de vocês, que a gente está na pandemia, não está tendo aquela assembleia presencial, quantos profissionais participaram, de como foi essa decisão até chegar à greve? Nós fizemos uma mobilização online, porque a gente não pode estar nesse momento fazendo aglomeração. Foi uma mobilização na quinta-feira, à tarde, que a categoria foi convocada para participar da nossa atividade, que é uma instância democrática, é uma instância onde todos podem participar, e nesta Assembleia nós decidimos pela luta em defesa da saúde e em defesa da vida. Ivete, eu vou voltar mais uma vez para o estúdio, que Evenilson tem outra pergunta. Com você, Evenilson. E disse a representante, os protocolos até então apontados pelo governo, ideais para esse retorno, eles não concordam. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual seria essa condição ideal para eles retornarem? Ivete ouviu a pergunta, então qual seria essa condição para esse retorno ser seguro para todo mundo? Primeiro, a pandemia sair dessa situação de descontrole, de grave crise sanitária, inclusive informada pelo próprio governo, né? O secretário de Educação de Saúde disse que todo mundo pode se contaminar, todo mundo pode morrer, mas nós não somos todo mundo. Nós somos mães, nós somos pais, nós somos filhos, nós somos gente. Então, cada vida importa neste momento. A condição é que esses números, esses indicadores da pandemia, eles baixem a níveis que o protocolo possa dar proteção, e também a vacina. Nós estamos solicitando que o governo do Estado antecipe a vacinação dos trabalhadores em educação, para que as escolas e o direito à educação seja garantido. Vocês, então, só concordam então, em voltar às aulas quando realmente toda a equipe estiver vacinada? Uma vacinação. Uhum. O que é que vocês esperam que aconteça? Vocês acreditam que dê para reverter essa decisão judicial que suspendeu a greve? Nós somos muito esperançosos de que o governo do Estado se sensibilize com a luta pela vida. Nós não estamos reivindicando salário, que geralmente as pessoas acham que é uma coisa muito individual, né? Nós estamos reivindicando o direito de viver para nós, a nossa categoria, e para nossos estudantes que cada vez mais estão em UTIs. Muito obrigada pelas informações, Ivete Caetano, vice-presidente do Sintep,
Então, só para reforçar, os professores estão em greve, mas está marcada para hoje a retomada das aulas. Então, a gente vai ter que perceber ao longo do dia como é que foi, né, esse movimento nas escolas, se esses alunos foram até as unidades de ensino, já que dentro do calendário do governo do Estado é previsto o retorno dos alunos do terceiro ano, educação infantil e primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. A gente vai acompanhar ao longo do dia como é que vai ser essa movimentação, já que tem uma reunião marcada do Sintep com a direção, né, do Sintep na tarde de hoje, para saber então que rumo essa greve vai tomar.